Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 29 de junho. Agora na Espanha são 20 horas e 39 minutos, no Brasil 15h39 da tarde. Gente, aqui no 4 horas a BTC está a ponto de fazer explodir de forma ascendente a nossa cunha triangular. A exponencial curta cruzou de baixo para cima a exponencial mais lenta aqui no histograma. A gente também está abrindo uma belíssima barrinha de amplitude ondulacional compradora. Falta só mais um candle para iniciar uma amplitude ondulacional compradora como essa aqui, ó. A gente está abrindo a primeira barrinha. É muito provável que isso aqui se desdobre numa explosão ascendente. Vamos ver como é que está o gráfico de Renko, o nosso gráfico atemporal. Deixa eu até despoluir aqui. Para a gente desenhar mais um box comprador aqui no gráfico de Renko com um box de $1.000, a BTC teria que avançar para $32.000. Mas é muito provável que a gente devolva aqui uma onda 5 aqui até o patamar desse antigo suporte aqui, que agora vai se comportar como uma resistência. Na projeção segue a nebulosidade esverdeada com uma belíssima espessura, dando conta de que os compradores ainda estão no total controle da BTC aqui no Renko com um gráfico de $1.000. Como a gente está terminando o mês, hoje já é dia 29, amanhã é o último dia do mês de junho, o próximo candle aqui no mensal já vem acima da mediana do canal de Keltner, aqui no mensal, que ficou para trás, ficou lá próxima de $28.050. Agora eu vou pular para o gráfico semanal. A BTC está a ponto de promover um pump espasmódico, está tudo apontando para o teste aqui da lower subsequente, que está lá próxima de $40.000. Na minha leitura vai ficar uma pernada entre $36 e $40.000. Vocês vejam que o squeeze, o próprio histograma aqui no MACD, que está fazendo a exponencial curta migrar de baixo para cima contra a lenta, tá tudo dando conta de que a gente vai promover uma pernada impulsiva violenta, vai ter shortado ficando pelo meio do caminho. No diário, a BTC segue acumulando numa cunha triangular. A BTC na agulhada de ontem, onde ela fez a mínima em 29.858, nem chegou a incursionar para dentro do canal de Keltner. E ainda tem gente insistindo que a BTC teria enveredado por um viés de baixa. Gente, a BTC basicamente transita por cima das 3 linhas do canal de Keltner que seguem agressivamente apontadas para cima na projeção, segue a boca de jacaré esverdeada, não tem nenhuma tendência de baixa no curto prazo. A BTC vai promover a explosão ascendente dessa figura triangular em direção a $36.000. Vai ter shortado morrendo pelo caminho. E no intraday, a BTC deu bons trades hoje. Hoje os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Basicamente a BTC ficou transitando pela banda superior da banda de VWAP no intraday. A gente pegou essa agulhada aqui, o sinal ofertado foi Monero, XMR e USDT, foi lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, opções de Bitcoin num montante de 4,7 bilhões de dólares vão vencer amanhã, sexta-feira, na CME, na Bolsa de Chicago. Vai ter volatilidade amanhã. Então, os sinais ofertados na sala, eu vou ofertar num horário, se der oportunidade, ou num horário bem distante da abertura dos mercados financeiros tradicionais, principalmente a Bolsa de Futuros de Chicago, ou depois da abertura, porque amanhã vai ser violenta a movimentação da BTC e vai ser um movimento puramente especulativo. E o Banco Central Brasileiro avança com o Real Digital. Os participantes vão instalar os primeiros nodes de validação a partir da semana que vem. Vamos ver como vai se desdobrar. E a Binance teve um pedido de custódia de criptoativos negado pelo regulador alemão. Segundo o regulador alemão, ainda faltam regulamentos a serem aprovados pela jurisdição alemã para que uma licença como essa possa ser emitida em favor da Binance. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira alemã rejeitou o pedido, citando
justamente uma falta de regulamentação, não só pela jurisdição alemã, mas por parte da zona do euro, cujo parlamento europeu já aprovou o market em criptoassets. Mas ainda faltam regulamentos de cada jurisdição serem criados para que esse tipo de licença comece a ser ofertada. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Europeu se confronta com uma inflação alemã persistente, resiliente, mas uma inflação espanhola abaixo de 2%, totalmente controlada. Enfim, vamos ver como vai se comportar a próxima reunião do board do Banco Central Europeu. E os Estados Unidos agora consideram enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Funcionários não só do alto escalão da OTAN, mas também do Pentágono vêm com urgência. Antes eles relutavam em fornecer esse sistema de mísseis avançados, mas agora parece que não há outra saída. Os Estados Unidos estão considerando aprovar um sistema de mísseis de longo alcance em favor da Ucrânia, disseram autoridades americanas e europeias. Enfim, é um sistema ultra avançado. O Kremlin parece que está retomando o controle das suas forças militares, inclusive o que os analistas estão reportando é que as forças milicianas do grupo mercenário Wagner também estariam entrando sob o jugo e a disciplina do Kremlin. Enfim, com o apoio da Bielorrússia e o seu presidente Alexander Lukashenko, parece que a Rússia está retomando o controle sobre suas tropas, inclusive as tropas mercenárias, que vai virar uma espécie de legião estrangeira russa. E a Europa Oriental emite um alerta sobre os mercenários do grupo Wagner que circulam com carros militares não só pela Bielorrússia, mas ficam circulando na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, a Letônia e a Lituânia. A Lituânia tem fronteira terrestre com a Kaliningrado, um enclave russo que não integra ao território russo continental europeu siberiano. O enclave de Kaliningrado é um território russo no litoral do Báltico, que fica espremido ali entre a Lituânia e a Polônia. Mas enfim, o fato é que esses veículos militares do grupo Wagner ficam circulando por essa região, e agora esses países que já pertenceram inclusive ao bloco soviético, mas hoje, como a Lituânia e a Letônia integram a OTAN, eles exigem reforço na segurança do flanco oriental. Gente, essa guerra está escalando para um patamar. No começo dessa guerra, nem se falava em presença de tropas na Lituânia, na Letônia. Agora parece que há uma espécie de desespero. Esse grupo paramilitar Wagner, que aparentemente está entrando como uma espécie de força expedicionária estrangeira, como uma espécie de legião estrangeira para as forças francesas, é o que parece que esse grupo Wagner vai virar para as forças russas, com o apoio inclusive da Bielorrússia. Eles estão causando uma espécie de pânico generalizado nos países do flanco oriental da OTAN. Esperamos sinceramente que essa guerra não escale para novos patamares, eventualmente até nucleares. Gente, a BTC aqui no 6 horas claramente está desenhando uma cunha triangular. Hoje o candle virou um doji levemente vendedor, um candle com forma de cruz, com um corpo real ínfimo, só um traço, 2 pavios tímidos, o que dá conta que há uma... Agora eu estou no diário, vou botar no 6 horas, o que dá conta de que há uma indecisão do mercado. Isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente em direção a 36 mil dólares. No diário segue a acumulação triangular, a BTC mal incursionou para dentro do canal de Keltner, isso aqui provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.